que estão ouvindo de perto, de longe, porque nós temos muitos irmãos, pastor Francisco, e eu louvo a Deus que eu tenho tido um privilégio de falar com irmãos de muito longe, irmãos que falam comigo constantemente e eles me dizem, eu quero ouvir este programa, eu quero participar deste programa. Graças a Deus. E então eu quero agradecer a todos eles, inclusive hoje, alguns amigos meus, alguns professores do meu tempo de trabalho, disseram que estariam participando com a gente. Amém. Então eu quero dar um abraço a todos eles aqui, né? Nesta noite, é uma alegria. E desde já, eu dou um abraço muito grande, desejo um abraço muito grande, dou um abraço muito grande a essa família paulina, que tem nos acolhido juntamente com o meu irmão aqui, e também aos irmãos de todas as partes, porque nós temos gente de muito longe, desde a Europa aos Estados Unidos, a outros países também, e aqui de vários estados, do estado de São Paulo, e em outros estados também. Então nós estamos muito felizes nesta noite. E antes de tudo, antes de começar a falar, pastor Francisco, eu quero ler um pensamento, pois hoje é comemorado o Dia das Mães. E eu quero deixar esse pensamento para todas vocês, mães, né? Inclusive aqui tem uma mãe, a minha esposa também, irmã Luzimar, e eu quero desejar a todas elas também este pensamento, e a todos vocês que estão me ouvindo nesta data tão maravilhosa, né? Glórias a Deus. Então, acompanhem comigo, eu quero deixar primeiro esse pensamento para vocês nesta data importante. O Dia das Mães é um dia muito especial. Muito. Nem todas as mulheres são mães, mas todos nós somos filhos. Então, nesta noite eu quero deixar esse pensamento para você. Aqui no Brasil, em outras partes, aqui em Vila Paulina e em outras igrejas, todos que estiverem nos ouvindo, ouça esse pensamento, é de um autor desconhecido, e eu achei importante, diz assim: mãe, palavra pequena, mas com um significado infinito, pois que quer dizer amor, dedicação, renúncia a si próprio, força e sabedoria. Ser mãe não é só dar à luz e, sim, participar da vida dos seus frutos gerados ou criados. Aleluia. Obrigado por ter você. Amém? Graças a Deus. Isso é para vocês, glórias a Deus. Queridos, nesta noite nós estaremos meditando um pouquinho na palavra de Deus, nesta data tão maravilhosa que se comemora o Dia das Mães. Quando se fala em Dia das Mães, iniciou-se esta comemoração nos Estados Unidos no ano de 1914. E hoje mais de 40 países no mundo já celebram esta data, comemoram esta data. E nós nesta noite estamos aqui também dizendo: Feliz Dia das Mães. Amém, Feliz Dia das Mães. Eu não ouvi as missionárias dizer ficar feliz. Estão felizes? Felicíssima. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe a todos vocês. Glórias a Deus. Eu quero fazer uma leitura e depois comentar um pouquinho. E quero falar nesta noite, pastor Francisco, de uma mulher que não se comenta tanto, mas ela teve tanto... foi uma mulher que me admira o caráter dela. Uma mulher muito importante. Está no livro de Juízes, capítulo 13, Aleluia. Versículo 1 ao 7. Eu estarei lendo esta leitura, fazendo esta leitura. E Deus certamente vai nos dar graça para que nós possamos comentar alguma coisa. Já ouvimos aqui a nossa missionária irmã Deise transmitindo uma palavra sobre Joquebede, que foi maravilhosa. A Bíblia está repleta de nomes de mulheres sábias, mulheres que deixa-nos um desejo de imitar os seus feitos, né? Então eu quero ler aqui em Juízes, capítulo 13, versículo 1, diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor,
E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens conhecido, e nem nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, não comas coisa imunda. Versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhes perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até a sua morte. Amém? Glórias a Deus. Né? Alguém poderia me perguntar, mas qual é o nome da mulher? Falou simplesmente, leu e não mostra o nome da mulher. Verdade. A Bíblia não revela o nome desta mulher, mas revela o nome do seu esposo, que era Manoá. A Bíblia não revela este nome. Alguns até costumam dizer que este nome está ali contido no livro de Reis, Primeira Reis, mas eu quero me deter. A Bíblia não mostra o nome, mas simplesmente diz uma mulher. Porém, nesta noite, eu estou mencionando esta mulher, a mulher de Manoá. Estaremos falando um pouquinho sobre ela. Porém, a Bíblia Sagrada nos mostra grandes nomes, muitos nomes, assim como a irmã Deise já mencionou, Joquebede e muitas outras. E eu quero citar alguns nomes de mulheres que foram bênção, principalmente nesses dias em que estamos vivendo. Deus procura mulheres que façam diferença na terra. Glórias a Deus. Mulheres que marcam história. Estas mulheres que eu estarei mencionando aqui, eu não vou falar de todas porque seria impossível, como lá no livro de aos Hebreus, diz assim que faltar-me espaço, tempo para mencionar, e não seria possível mesmo, mas eu quero mostrar os nomes de algumas que a Bíblia nos revela, nomes de mulheres que marcaram história. Glória. E neste dia das Mães, comemorado em muitos lugares, eu quero dizer que Deus ainda tem grandes mulheres. Aleluia. Deus tem grandes nomes que marcaram história e estarão marcando nos dias de hoje. Glória. E permita a Deus que você seja um desses nomes que marcam épocas, que marcam história. Glórias a Deus. Um dos nomes que a Bíblia mostra é Ana, a mãe de Samuel. Grande nome esta mulher conhecida como mulher de oração. Era uma mulher estéril, mas ela confiava em Deus. Deus procura, Deus deseja que exista mulheres nos dias de hoje que ainda oram, que ainda confiam, que Deus ainda responde. Glórias a Deus. E Ana era uma dessas mulheres, mas tem outras mulheres que a Bíblia marca também. Abigail também, uma mulher prudente, Deus procura mulheres prudentes. Deus procura mulheres prudentes, porque os prudentes
fazem diferença na terra. Glórias a Deus. Você que está me ouvindo, né? Nós sentimos prazer de ver tantas mulheres que fazem diferença, e Deus está procurando isso. Diferença em todas as áreas, diferença no lar, diferença na sociedade, diferença no trabalho. Mulheres prudentes que pensam, que sabem o que estão fazendo. E Abigail era isto. Abigail, só para um resumozinho, Abigail livrou seu marido da morte um certo dia. Mas Abigail era prudente. A Bíblia fala destas mulheres, e eu creio que você que está me ouvindo é uma dessas mulheres. E se não for, nesta noite ainda dá tempo. Glórias a Deus. Aleluia. Mas tem um outro nome também, pastor Francisco, uma mulher que também fez diferença, Débora. Débora, uma grande juíza em Israel. Israel por 40 anos teve paz no governo desta mulher. Ela era juíza. E a nação de Israel, ela passou por um período governada por juízes, né? Por juízes. E Débora fez parte dessa sociedade. As mulheres, elas fazem parte das grandes coisas, ou lá no seu lar, na sociedade, elas fazem a diferença. Mas Deus procura não simplesmente talento humano, mas direção de Deus. Direção de Deus. E Débora tinha esta qualidade. Débora era um exemplo de mulher e foi uma bênção em Israel por 40 anos. Eles tiveram paz, glórias a Deus. Mas a Bíblia não fala somente destas mulheres, existem outras. É verdade. A Rainha Esther também. A Rainha Esther, uma grande mulher que marcou época, aquela moça que fez história e depois se casou-se com o rei Assuero e fez história em Israel. Quando Israel fez história lá na fortaleza de Suzã, quando o povo de Israel estava ameaçado de morte, deveriam morrer, havia uma sentença para eles, mas era uma mulher de oração. Acreditava na oração, acreditava no jejum. Quem sabe você está enfrentando um problema, quem sabe você está enfrentando uma dificuldade, uma angústia, uma luta no seu lar. Saiba de uma coisa, que a oração resolve problema, jejum resolve problema. E Esther tinha esta qualidade. Aleluia. Deus está procurando mulheres que tenham estas qualidades. Aleluia. Aleluia. É verdade. A nação de Israel existia a data para ser exterminada. Existia um momento, já estava certo o dia, a data. Quem sabe você aí no seu lar está dizendo: Deus, não dá mais, já marquei a data. Fale com Deus primeiro. Antes de tomar essa decisão, Deus tem uma solução. Glórias a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Ainda tem homens e mulheres na terra que são verdadeiros baluarte na terra. Mas eu vou citar mais uma, pastor Francisco, que era a Sunamita. A Sunamita, mulher também, mulher de fé. E Deus procura pessoas de fé. Deus procura pessoas que tenham fé. Eu não tenho fé. Senhor, acrescenta a minha fé. Os discípulos oraram e disseram: Senhor, acrescenta a minha fé. Sunamita era uma mulher de fé. Tinha fé. E mesmo que a morte chegou na casa dela. A morte chegou na casa dela. Ela disse: vou procurar alguém que me socorra. Ou se muitas das vezes nós somos estamos sujeitos à morte chegar em qualquer área da vida. Existem pessoas que a morte chegou na área espiritual. Existem pessoas que a morte chegou na área conjugal. Existem pessoas que a morte chegou na área financeira. Existem pessoas que a morte chegou na família, nos filhos. Mas Deus está procurando pessoas que tenham fé, que acreditam em milagre. Deus ainda é Senhor. Esta mulher, a morte chegou na casa dela, e quando ela estava angustiada, ela pegou o filho e deixou morto em casa e foi procurar o
profeta. E quando ela chega perto do profeta, o profeta manda o seu auxiliar perguntar para ela se estava tudo bem. E disse: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. Ela disse: vai tudo bem. Aleluia. Grande Deus. Vai Aleluia. tudo bem. O profeta perguntou: vai bem contigo? Vai bem com teu filho? Vai bem com teu marido? Oh, Deus está perguntando nesta noite: vai bem contigo? Vai bem com a tua família? Vai bem com teu filho? Talvez a morte tenha chegado lá. Ou talvez a morte ainda não chegou, mas a doença chegou, os problemas chegou, o desespero chegou. Mas nesta noite, diga Deus, como a sunamita: vai tudo bem. Por que ela disse isso? Porque Deus, ela sabia que Deus tem solução. Até o morto ele ressuscita. Glórias assim, a Deus. Jesus. Deus tem poder para fazer. Aleluia. Oh, irmã, irmão, mulher que me ouve neste momento, Deus está satisfeito e feliz quando você acredita nele. E você, filho, aleluia. E nós, filhos, é bom acreditar, é bom ouvir. Essas mulheres aqui, elas ouviam o conselho de Deus. E nesta noite eu quero falar com os filhos, nós, filhos. Eu intitulei esta mensagem, pastor Francisco, como vale a pena obedecer o conselho das mães. É mesmo assim. Vale a pena obedecer os conselhos das mães, para mim, para você, filho. Mãe, nem todo mundo pode dizer eu sou mãe, mas filhos, ninguém pode dizer que não é filho. Aleluia. Então, para você nesta noite eu quero dizer: ouça o conselho da tua mãe e serás feliz. Mas não é o pastor simplesmente que está dizendo nesta noite que deve ouvir o conselho da mãe, mas é o próprio Deus. O próprio Deus orienta o filho a ouvir o conselho da mãe, porque serás feliz. Desde o início, a Bíblia nos informa quão bom é ouvir os conselhos das mães. Você, filho, aonde estiver, aqui no Brasil ou fora do Brasil, aqui em São Paulo, aqui na nossa igreja, fora das nossas igrejas, onde você estiver, ouça o conselho da tua mãe. A Bíblia diz assim, o apóstolo São Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6 e versículo 22, ele diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Glórias a Deus. Honra e obedeça. Obedecer é um pouco diferente de honrar. Obedecer, você vai crescendo, e quando chega uma certa idade, você acaba muitas das vezes tomando direção de decisões por conta própria. Cabe a você tomar as decisões, mas honrar significa levar um compromisso para a vida toda. Honra então seu pai. Honra o teu pai e tua mãe. Honra a tua mãe, porque é dela que procedeu. Eu e você nascemos e estamos hoje aqui bem-sucedidos para a glória de Deus. Aleluia. Honra o teu pai e a tua mãe. O próprio Deus, isso aqui não sou eu que estou falando, mas é o próprio Deus que diz e nos orienta. Lá no livro de Êxodo capítulo 20, versículo 12, o próprio Deus inspirou o seu servo Moisés a escrever, dizendo assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quer viver bem? Quer viver feliz? Quer viver muitos anos? Honra a tua mãe. Ouça o conselho da tua mãe. Quantos e quantos filhos que não ouviram o conselho da mãe e depois de alguns anos começam a dizer: se eu
tivesse ouvido ao conselho da minha mãe. E muitas delas já não estão mais vivas, muitas delas deixaram o conselho e partiram para a eternidade e não estão vendo o que está acontecendo. Mas aqueles filhos que ouviram o conselho da mãe, hoje desfrutam da bênção de Deus, porque Deus honra quem faz assim. Jesus. Aleluia! Aqui diante de você está um homem, já estou com alguns anos, já tenho 66 anos de idade, mas me lembro de conselhos maravilhosos, dados pela minha mãe. Ela já não está mais aqui, já está na glória, mas o fruto dos conselhos ainda produz frutos na minha vida. Glórias a Deus. Então, honra a tua mãe. Aleluia. Ainda o Salomão diz assim: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas os que dão ouvido ao conselho é sábio. É verdade. Ouça o conselho da tua mãe. Há quantas pessoas dizem: não, ela já está ultrapassada. Ela não, meu querido, ela vive e é dela. Foi ela que te deu as primeiras instruções. Foi ela que disse o sim para que você vivesse. Aleluia. Foi a mãe que disse sim para que nós vivêssemos. Aleluia. Quantos não teve a felicidade que eu e você temos, porque a mãe não disse o sim para que ele vivesse, mas nós temos a felicidade que as nossas mães disseram sim, vai viver. Glória a Deus, aleluia. Agradeça a Deus nesta noite, você que está me ouvindo. São felizes os homens que ouvem o conselho da mãe. São felizes os homens que ouvem e que guardam os conselhos das mães. Nesta noite eu não estou aqui fazendo bajulação a ninguém, mas estou falando uma coisa real e Deus confirma isso para a glória do seu nome. E eu quero te dizer nesta noite que há um grande perigo quando o homem não ouve o conselho da mãe. Glórias a Deus. O escritor Salomão, no capítulo 15, versículo 22, ele diz assim: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselhos se confirma o quê? Vitórias. Glórias a Deus. Ouça o conselho da tua mãe e serás feliz. Glórias a Deus. Vede, Jó também diz assim: vede, porém, que o seu bem não está na mão deles, esteja longe de mim os conselhos dos ímpios. Quantos e quantos têm, em vez de ouvir o conselho da mãe, ouve o conselho dos ímpios, e o conselho dos ímpios é mau, o conselho dos ímpios destrói, o conselho dos ímpios te leva ao contrário, te leva em direção oposta, mas Deus está no controle. E agora, neste momento, eu disse aos senhores que eu estaria falando de uma senhora que foi uma bênção, que foi maravilha a vida dela, e quero falar também de um moço que teve uma mãe que Deus confirmou a sua vida. Esta mãe que eu disse, a Bíblia não revela o nome, eu disse que vou falar sobre ela, e você poderia me dizer: pastor, eu não estou entendendo, não estou vendo qual o nome desta mulher. Esta mulher era a mulher de Manoá e mãe de Sansão. Mãe de Sansão. Você não vai encontrar escrito lá no livro de Juízes a história, o nome da mulher de Manoá, mas você vai ver que Deus era na vida desta mulher. Esta mulher era estéril. Essa mulher era estéril, não podia ter filho. Talvez você que me ouve está enfrentando um drama, está pedindo, está em angústia, dizendo: eu quero ser mãe, mas eu quero te dizer que Deus faz milagres. Aleluia. Deus é o que abre madres. Esta mulher aqui é mulher de Manoá, mãe de Sansão. Ela era estéril, talvez por muito tempo ela pediu a Deus um filho. A Bíblia não diz
quanto tempo, quantos anos, mas um dia ela estava lá no seu recinto, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a esta mulher. Era uma mulher que na Bíblia não mostra o nome, mas tinha comunhão com Deus. Aleluia! Quantas vezes você não é mencionada, talvez você se sente triste, angustiada, mulher que está me ouvindo, talvez se sente, eu não sou mencionada nem no meu lar, nem na sociedade, mas nesta noite o que eu quero te dizer: tenha comunhão com Deus. Aleluia. Que Ele lembra de você. Esta mulher não tinha filho, esta mulher não podia ter filho, era estéril, mas um dia o anjo de Deus apareceu a esta mulher e disse: ei, eu tenho uma notícia para você, você vai ser mãe, você vai conceber e dar à luz. Aleluia. Esta mulher, por que você diz, pastor, que ela é uma mulher, se a Bíblia não mostra o nome dela, mas você diz que ela é uma pessoa de um caráter excelente? Sim. Sabe por que eu digo? A Bíblia nos mostra aqui que quando ela recebe de Deus essa notícia que ela seria mãe, ela foi e contou ao esposo e disse: olha, o anjo de Deus apareceu a mim e disse que eu vou ser mãe e o nosso filho será um nazireu. E sabe, ela tinha uma moral tão grande, ela era uma mulher considerada, respeitada, que o seu marido não disse: mas como isso vai... Não, ele não disse isso. Ele disse: quem é este homem? Acreditou na hora. Uma pessoa sincera, as pessoas acreditam nele. Aleluia. Esta mulher, o marido correu e disse: aonde está? Ela disse: eu nem perguntei o nome dele, e não sabe de onde ele é. Ele talvez pensasse que fosse um profeta, mas ela disse: eu não perguntei o nome. E era tão de confiança que o marido acreditou e foi orar a Deus e disse: Deus, este homem que apareceu a minha mulher, faça que ele volte outra vez. Aleluia. É verdade. E esta mulher está lá no campo. Ela foi ao campo. E quando ela está lá no campo, Deus ouviu a oração de Manoá. Deus ouviu a oração de Manoá. Aleluia. Deus ouviu a oração de Manoá e mandou novamente o seu anjo. O anjo do Senhor apareceu a ela. E ela foi correndo e disse ao marido: olha, o homem que falou comigo está aqui outra vez. E ele correu, ele acreditou. Olha, coisa boa é quando a gente não tem dúvida com alguém. O marido não tinha dúvida. Nesta noite eu te lembro: faça tudo para que as pessoas vejam qualidades, caráter em você. Esta mulher tinha caráter. Esta mulher, o caráter dela não deixava dúvida. O marido acreditou. Glórias a Deus. O marido acreditou. Aleluia. E foi correndo lá. E quando ele chega lá, ele encontra o homem. Ele não sabia que era um anjo de Deus. Provavelmente ele pensasse que fosse um profeta, que fosse um outro homem. Mas quando ele pergunta: foi você que veio e falou com a minha esposa? O anjo disse: sim, fui eu. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. E mais uma vez, pastor Francisco e missionárias, eu vejo que o caráter desta mulher era tão grande que o marido dela disse assim para o anjo. Aí nesse momento ele disse para o anjo: olha, então conta para nós como deve ser o menino. Como precisa ser o menino. E o anjo de Deus disse assim: não preciso falar, porque tudo que eu falei para ela, ela é capaz de pôr em prática. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso. É um caráter, mulher que tinha um caráter. Só que o anjo disse para ela: olha, e ele pergunta: como será essa história? O anjo disse: você conceberá, terás um filho cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu. Aleluia. Desde o ventre. E o que é nazireu?
que seria Nazireu? Nazireu é alguém, era alguém, hoje já não existe essa expressão Nazireu, mas naqueles dias, o Nazireu era alguém separado para o serviço de Deus. Nazireu era alguém que era separado para Deus, era alguém que tinha que ter um pacto com Deus. O nazirerato, ele era, em algumas pessoas, por um período de tempo, mas em Sansão, a Bíblia diz que o nazireu na vida dele era para a vida toda, desde que nasceu até o dia em que morria, que ele deveria morrer. Então, ele tinha essas coisas que ele precisava ter cuidado. E agora eu volto a mim e a você, filho, a mim e a você, mulher. Vamos ouvir, é bom ouvir os bons conselhos. Eu tenho certeza, pastor Francisco, que esta mulher, quando Sansão nasce, no tempo certo, Sansão nasceu, e esta mulher pegava Sansão no colo, e ela dizia: meu filho foi separado para Deus, meu filho é nazireu, filho, Deus tem promessa. Certamente ela olhava e dizia: Sansão é promessa de Deus. Ó filho, você é promessa de Deus. Quantos filhos nasceram? Deus fez promessa à sua mãe, e ela, com carinho tão grande, cuidou de você. Andava por onde ela andava, certamente ela dizia: olha Sansão, Sansão vai crescendo. Quando Sansão vai crescendo, certamente ela dizia: Sansão, tem uma coisa, Sansão, você é nazireu, você é separado para Deus, você não pode, na sua cabeça, Sansão, nunca poderá passar navalha, Sansão. Sansão, você não pode beber vinho, Sansão. Você não pode tocar em cadáver, Sansão. Você não pode tocar em coisas imundas. Todos os dias eu acredito que ela falava isso. Moço, moça, sua mãe tem falado histórias na sua vida. Guarde isso, que se não cumpriu, vai cumprir um dia. Ouça o conselho da tua mãe. Mas o Sansão vai crescendo, e Deus ainda havia dito, feita a promessa para Sansão, dizendo que Sansão começaria a libertar Israel, porque Israel estava fez coisas erradas, e Deus entregou na mão dos filisteus por 40 anos, e Sansão seria o libertador. Deus quer dizer que Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Aleluia. Quantos filhos são promessas de Deus? Quantas mães têm o prazer de dizer: meu filho é promessa de Glória Deus, a Jesus. Meu filho tem promessa. Aleluia. É verdade. Mas o tempo foi passando, e Sansão foi crescendo. E quando Sansão cresce, de repente, Sansão começa a esquecer os conselhos de sua mãe. Nesta noite, não esqueças o conselho da sua mãe, não esqueça o pacto com Deus, as promessas de Deus. E Sansão começa então a esquecer o conselho da mãe. Quando a gente começa a esquecer os conselhos da mãe, é um grande perigo. Quantos filhos hoje estão tão distantes, estão em situação terrível, estão em situação complicadas, alguns estão até lá na cadeia, outros estão envolvidos em droga. Não foi esse o conselho de sua mãe. É verdade. Quantos filhos tomaram rumos errados, mas não foi esse o conselho da mãe. Ouça o conselho da tua mãe. Aleluia. Quantos estão atrás das grades porque não ouviram o conselho da mãe. E agora Sansão já está grande, apesar de que naquele tempo os pais tinham muito domínio sobre o filho. Se ele falasse não faça,
O filho tinha que obedecer, mas Sansão, de repente, Sansão está junto à família e sendo já o Espírito de Deus agindo em Sansão, de repente Sansão desce para uma cidade chamada Timná. Timná desce, ele vai descendo, e quando ele desce naquela cidade, a cidade de Timná, na realidade, ela ficava sobre as montanhas, porque naquele tempo, aqueles habitantes não conheciam ainda as planícies e moravam nas montanhas. E quando Sansão vai a Timná, ele conhece uma moça, e diz que se agradou daquela moça. Ele esqueceu que os conselhos, sabe o conselho da mãe? Quantas vezes talvez aquela mulher não dormisse orando a Deus enquanto Sansão dormia. Aquela mulher dobrava o joelho dizendo: Deus, não deixe o meu filho esquecer das promessas, porque ele é nazireu. Não deixe o meu filho esquecer, porque ele tem promessas, ele tem algo, tem um pacto com Deus para não transgredir. Ajuda o meu filho, Senhor. E Sansão cresce, e ele desce a esta cidade, ele vê uma moça bonita, ele volta e diz ao pai: pai, mãe, eu encontrei uma moça bonita lá em Timná, e eu quero aquela moça. Os pais dizem: mas o que é isso, meu filho? Essa moça faz parte do nosso grupo? Ele disse: não, mas eu me agrado dela. Os pais descem com ele, e quando vão chegando em Timná, no caminho, de repente, um leão surge. Este leão representa o diabo que levanta para nos destruir, mas o Espírito de Deus ainda veio sobre Sansão, e Sansão, com a força descomunal, pega aquele leão e parte ao meio, e leva lá fora, na beira da estrada, e vai embora, não conta aos pais, e vão lá, conhece a moça, e volta para sua casa. Tempos depois, Sansão volta, Sansão desce com os pais para o casamento, e quando Sansão está descendo, Sansão lembrou-se do que ele tinha feito, lembrou-se do leão que ele tinha matado, e voltou, saiu da estrada e foi ver. Na estrada da vida não volte atrás, o perigo é voltar. Sansão tinha um pacto com Deus, que ele não podia tocar em coisa imunda, não podia tocar em cadáver, mas de repente Sansão vai olhar, brincou com o pecado, e Sansão vai lá, aquele leão está já carcaça seca, e umas abelhas fazem um enxame no corpo daquele animal, e produz mel. Sansão foi buscar doçura na imundície. Sansão não sabia, é um perigo. Aleluia. Sansão foi lá e pega o mel e traz. Sansão começa a quebrar o primeiro pacto com Deus, porque a Bíblia diz que ele não podia tocar em defunto, em coisas mortas, em coisa imunda, e ele pega o mel e traz ainda para os seus pais, e come aquele mel, e passado, logo depois, Sansão fica ali, mas logo ele chega também, aquele casamento acaba, ele é enganado, ele conhece uma moça por nome Dalila, e a Bíblia diz que Dalila também era terrível, era uma prostituta, e ele se engraçou, ele se encantou com ela, e a Bíblia diz que Sansão, ele envolve com tantas coisas que quebra os pactos com Deus, e aquele pacto causou coisas terríveis, porque ele esquecia o pacto com Deus, as ordenanças de Deus. A Bíblia diz que ele não poderia ser cortado os seus cabelos, e ali Dalila cria uma trama e testou por 3 vezes Sansão para que ele contasse o seu segredo. Mas Sansão ainda lembrava que os conselhos da mãe, que não podia cortar o cabelo, os conselhos da mãe era conselho de Deus, e Sansão então conta o seu segredo a Dalila, e quando ele conta, ela diz: Sansão, você está me enganando. Sansão disse: olha, o meu segredo é
se cortar o meu cabelo, eu perco as minhas forças. Ou ele quebra o último pacto com Deus, esquece o conselho da mãe, e aquilo causou problemas para ele. A Bíblia diz que os inimigos de Sansão vieram a ele e cortaram os seus cabelos, e daquele momento em diante a força de Sansão foi-se embora. Por quê? Porque o Espírito de Deus abandonou Sansão, e quando isso aconteceu, eles arrancaram os olhos de Sansão. Portanto, não esqueça do pacto, do conselho de sua mãe, e se isso fizer, Deus te dará vitória. Porém, esquecendo, arrancar os olhos, ele foi um brinquedo na mão deles, mas naquele momento ele se arrependeu, e quando ele se arrepende, ele diz: Deus, lembra-se de mim mais uma vez, lembra-se mais esta vez. E quando ele se arrepende, os seus pecados são perdoados, e ele coloca embaixo de uma casa com 3.000 pessoas, ele pega na coluna e derruba as colunas, e aquele povo morre, ele morre também, mas Deus foi glorificado na vida dele, e nós vemos o resultado de um arrependimento. Lá em Hebreus diz que Sansão está na galeria dos heróis. Então, se alguma tragédia na sua vida aconteceu, se arrependa, peça perdão a Deus, e Deus te dará vitória. Que Deus te abençoe. Amém. Oh, aleluia! Graças a Deus por essa palavra maravilhosa que nós acabamos de ouvir. O segredo para viver bem, pastor Jorge, segredo. É obediência. Aleluia, obedeça os conselhos de tua mãe, de teu pai. Seus dias serão prolongados na terra. Aleluia. Né? Glória a Deus. Que pena que passou tão rápido. Já estamos chegando ao final, mas nós ainda vamos ouvir um louvor, e em seguida estaremos dando a bênção apostólica. Glórias a Deus. E terminando esta reunião, lembrando os irmãos que terça-feira tem mais, viu?